Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu botar meu fonezinho aqui. Hoje a nossa live vai ser com o Dr. Júlio César Santiago. O Júlio é procurador da Fazenda Nacional. Ele é um dos procuradores responsáveis pelo setor de acompanhamento de casos especiais. Ele é mestre e doutor ali pela UERJ, professor de várias universidades. Então, né, meu amigo pessoal. Então a gente teve essa ideia de passar para vocês um pouco como é que funciona a questão da execução fiscal, onde que existe uma interlocução com a contabilidade, né? O que que a gente utiliza de um ou outro conceito nesse sentido. Daqui a pouco o Júlio vai entrar, deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, que a gente já está entrando. Tô online, Júlio. Cadê você? Aqui tá ele já. Bom, pessoal, aqui o Júlio está entrando. É um grande prazer mais uma vez, a gente está todo mundo junto. Oi, Júlio, tudo E aí, bom? Aline, Tava beleza? aqui, tava aqui falando para o pessoal, né, que tu trabalha numa divisão de acompanhamento de casos especiais ali na Fazenda Nacional, né? Então, ficam sabendo de todos os, né, os casos novos, as teses novas. Trabalhou muito nessa pandemia, né, Júlio? Verdade, verdade. Essa pandemia aí, a situação foi bem complicada mesmo, em termos de caso, de mandado de segurança, principalmente. Muito mandado de segurança para exigindo aí prorrogação de tributo, não pagamento. E essa divisão é uma divisão bem estratégica da Procuradoria, que, a meu ver, aí, foi bem vitoriosa na questão de estagnar aí, conter o avanço de algumas teses que visavam aí não pagamento do tributo. A gente E aqui, aí? quero dar um oi aqui, eu vi o Gustavo da Gama, que é, né, nosso professor, o Fábio Fraga, vi que estão aqui nos assistindo. Então, Fábio, boa noite também. Né, são grandes tributaristas, nossos Verdade. amigos também, que a gente gosta muito, né? Então, é um grande prazer. E, assim, a ideia dessa live, né, eu estava contando para o pessoal, surgiu de a gente, né, começou a falar sobre o curso de contabilidade para advogados. Daí eu disse, não, a gente vai fazer o curso. Ele disse, vou fazer o curso. Né, somos afiliados. O Júlio tem os seguidores dele ali, tem um código de desconto também para quem for adquirir o curso, que está na última semana de inscrições. E a gente começou a falar sobre, mas cadê as dificuldades, né? Onde é que onde tem mais dificuldade, menos dificuldades? E para o procurador da Fazenda, a Receita Federal funciona como uma espécie de um contador de apoio, né? Eu acho que é. E daí a gente. Júlio vai contar para a gente aqui. O Felipe também, grandes tributaristas Felipe. aqui do Rio de Janeiro. Então, se puder contar para nós, assim, como é que se dá, ou como é que inicia a execução fiscal, como é que funciona, porque para quem não sabe, claro, a gente tem advogados bem experientes aqui, mas eu sempre procuro nas lives começar de uma maneira mais simplificada para a gente equilibrar um público, o nosso público é heterogêneo, né? Então, tem gente que não conhece muito do tributário, que quer entrar. Eu tenho muitas perguntas aqui do pessoal dizendo, tá, mas eu não sei nem por onde começa, como fazer. Então, Júlio, se puder, a execução fiscal, pessoal, para quem não sabe, é a maneira que o fisco, né, executa os créditos tributários, ou seja, os impostos, taxas e contribuições não pagas pelo contribuinte. Quem faz isso são os advogados da União, né, que são é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que seriam os advogados da Receita. Então, Júlio, por favor, se tu puder explicar para a gente como é que funciona isso internamente, como é que vocês fazem, como é que é esse procedimento. Na verdade, como você falou, em primeiro lugar, boa noite a todos os seus seguidores aí, o pessoal que está nos assistindo. Sempre um prazer aí, né, Aline, a gente trocar essa ideia. A gente já troca presencialmente, mas virtualmente
Fica até mais divertido também. É É, verdade. na verdade, a execução fiscal, como você disse, é o instrumento processual que a União Federal, e aí falando aqui do meu cargo de procurador da Fazenda Nacional, é um instrumento processual que a União se vale justamente para cobrar o crédito tributário. Então, é um procedimento especial que tem determinadas etapas nesse processo, nesse procedimento. Tem a citação, o contribuinte ele tem um prazo para nomear bens a penhora ou pagar, um prazo de 5 dias. Ele pode garantir o crédito tributário caso ele queira discutir, e aí se inicia a execução fiscal. Né? Infelizmente, Aline, e aí por experiência própria, execução fiscal, processo tributário, até mesmo essa contabilidade específica mais voltada para o direito tributário, isso não é ensinado na faculdade. A faculdade não ensina processo tributário. Eu não tive execução fiscal na faculdade. Muitos alunos me falam que não tiveram execução fiscal. Na UERJ, a gente tentou construir uma eletiva de processo tributário. Na época, eu dei quando eu fui professor lá, né, como substituto, eu dei essa matéria lá, processo tributário, mas é muito específico. Então, o aluno, quando sai da graduação, ele vai ter a dificuldade de lidar aí com um procedimento tão específico, com uma procuradoria cada vez mais capacitada. Né? A procuradoria vem ano a ano se especializando com pessoas muito capacitadas, com mestres, doutores. Então, o advogado que ele não procura o conhecimento, né, ele vai ficar para trás. E principalmente aqui nesse nosso debate de execução fiscal, é muito importante, eu vejo aí na minha atuação prática, a contabilidade, quando, por exemplo, você tem que saber como é que aquela empresa tá, se ela vai bem ou mal das pernas. Até para eventual penhora online, penhora de faturamento, chega uma fase do processo em que a Fazenda Nacional não encontra nenhum outro bem, né, na fase em que consegue citar a empresa, há todo um debate, né, de repente a empresa apresenta um bem que não que de repente não vai conseguir chegar ao leilão, então a Procuradoria direciona para uma penhora de faturamento. E nesse caso da penhora de faturamento, é muito importante saber, daí a dificuldade, eu acho que é bem mais a sua área do que a minha, foi, como você falou, eu tenho ao meu lado especialistas em contabilidade, que é a Receita Federal, ela é muito especializada nisso, né? Lá você tem pessoas, mestres, doutores em contabilidade, então eu praticamente, embora eu sinta a falta de uma noção de contabilidade, que eu aprendi há muito tempo atrás em pós-graduações, mas eu acho que o advogado ele precisa ter aquela noção, de saber se a empresa vai mal das pernas ou não. E agora com a transação tributária também, até não só a execução fiscal, mas também a transação tributária, você tem ali a necessidade de avaliar a capacidade de pagamento da empresa de cumprir aquele acordo. E isso é feito com análise da estrutura econômica da empresa, dos balanços, de toda aquela cadeia. Até a gente estava conversando outro dia que eu não sou muito familiarizado com esses termos, Janine. Você aí, contadora, bacharel em Direito, né, advogada, mestre em Direito pela UERJ, você está bem mais na minha frente. Eu mando logo para a Receita Federal. Falei, a Receita Federal para que diga sobre o laudo pericial. Inclusive, eu estou com um caso aqui grande, muito grande, envolve cifras aí de 2 bilhões de reais, onde que a situação é justamente essa. Chegou o momento que a gente tem que avaliar aqui a contabilidade da empresa para saber se vai restituir o tributo ou não, quanto que vai restituir de tributo, né? Questões de insumo na PIS/COFINS, por exemplo, você discutir ali aquele pagamento de insumos e depois ter que devolver para o contribuinte determinados insumos que foram pagos indevidamente, né? Tributação envolvendo ali insumo, e isso envolve contabilidade. Eu estou com um caso assim que quando eu me deparo com isso, eu mando para a Receita Federal. Então, a Procuradoria, embora os procuradores eles tenham uma noção de contabilidade, né, uma noção por conta de capacitação interna, Sim. não é uma noção tão especializada quanto da Receita Federal e nem tão especializada como a sua, que tem um conhecimento aí de contabilidade, graduação em contabilidade. Mas eu acredito que não há necessidade de uma graduação para o profissional do direito conseguir navegar nesse mundo tributário. Eu acho importante fazer um curso de contabilidade, até como o seu curso que está aí ativo, né, está com as inscrições abertas, de
dá uma noção para quando você olhar um balanço e ali na questão da penhora de faturamento, de uma transação tributária, do negócio jurídico processual, saber se aquela empresa tem capacidade de pagamento. Eu estou falando alguma besteira ali, você que entende mais dessa. Eu realmente, quando eu olho um balanço, eu falo, cara, eu não vou mandar para a Receita porque eu não vou me arriscar a analisar esse balanço aqui, não. Né? Você. Não, é muito comum. Esses tempos eu recebi uma foto de uma amiga minha que é assessora de desembargador e ela disse, não, nós estamos analisando aqui se eu dou assistência judiciária gratuita ou não para essa empresa. E daí ela disse, mas eu não sei. Ela disse, eu não entendo, a empresa está bem ou a empresa está mal? Eu disse, não, amiga, tu olha aqui, tu olha ali. Eu acho que nessa questão da transação tributária, que tu muito bem colocaste, um dos requisitos, claro, fora aquela adesão automática, é o procurador tem uma certa discricionariedade para entender a boa-fé da empresa, né? Para permitir, até no próprio negócio jurídico processual. Então, uma coisa que a gente vê muito é tu consegue fazer diversas provas através da análise de um balanço. Quando a gente fala de livros contábeis, o balanço é o resumão, né? É uma fotografia da empresa num determinado momento. Então, tu pode dizer, olhando o balanço, ó, minha empresa, nesse momento, ela estava assim, assim. Por quê? Porque o ativo, que é a parte positiva, tem tanto, né? Eu tenho tanto de dívidas, o meu lucro, o meu prejuízo foi assim, foi assado. Então, e onde é que eu não consigo dissociar a necessidade de um tributarista, seja ele defendendo o poder público, ou seja defendendo a iniciativa privada, não entender um pouco, pelo menos, do cálculo dos tributos, né? Às vezes principalmente também quando se faz essas questões de planejamento tributário, esses tempos a gente comentou, eu acho que foi contigo, que vocês estavam tratando de uma questão super complexa sobre ágio e tal. Então, assim, para tu saber o que é ágio, né? Então, qual é o valor originário? Qual que foi o ágio? Quanto que está valendo a mais? Então, você tem uma série de conceitos que a gente discute números no direito tributário, né? Muitas das teses se discute, não, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma simulação para um cliente de sistema S. Então, tá, tu tem o 5.8, tu tem o limite, né? E tu tem que explicar para o teu cliente, por mais que na hora de litigar se vai usar termos mais técnicos, eu entendo que facilita muito a vida tanto do advogado quanto do procurador quando se entende. O que acontece? Na procuradoria, lógico, vocês têm um aparato gigantesco, né? Que é da Receita Federal. Então, tem a quem consultar, né? Isso ajuda bastante. E às vezes, e realmente a gente percebe que de uns anos para cá, como não só Procuradoria, mas também Receita Federal se aprimorou, né? Em termos de nível técnico, assim. Para mim, que todo do outro lado é péssimo. Brincadeira. Mas, assim, era muito comum Ai, olha, aí eu vou te dizer, ali por 2007, 2008, se vislumbrava muitos autos de infração capitulados de maneira equivocada, né? O fiscal se passava bastante nesse sentido, a gente conseguia anular, anular muitas cobranças com base nisso. Hoje em dia, quem tenta atuar na área tributária, a meu ver, tem que estar muito preparado, porque né, se está na iniciativa privada, não, a gente nunca pega do outro lado uma pessoa despreparada, né? Eu nunca peguei, é muito difícil acontecer. Eu vejo muita gente aqui, atuo só na área tributária há muitos anos já. Eu vejo reclamações aqui no Instagram, eu vejo bastante. O pessoal às vezes reclamar que vem uma decisão que não tem nada a ver, implorar para alguém apreciar uma petição que pede várias vezes. Isso eu acho que não é uma impressão só minha, né? Isso não acontece na nossa área. Tu concorda comigo? É raro de acontecer, né? Na verdade, a Procuradoria, ela tem todo ano, ela tem um mapa estratégico de tentar atender da melhor forma possível o cidadão. Então, ela tem dentro do seu planejamento institucional
se mostrar uma instituição que realmente está voltada para a colaboração com a cidadania fiscal e tudo mais. Então, dentro da Procuradoria, não existe aquele mais, né? Acho que no passado, muito tempo atrás, essa visão era mais evidente, de uma rivalidade entre o procurador e o advogado. Tanto que eu tenho muitos amigos, você é advogado tributarista, eu tenho tantos amigos advogados tributaristas, a gente está sempre junto aí nos eventos, né? Aqui no Rio de Janeiro, em aulas, né? Nas relacionamentos sociais. Então, não tem mais aquela visão de guerra. E a Procuradoria e o próprio seu Código de Processo Civil, com essa ideia de colaboração, ele trouxe essa visão. E a Procuradoria tem focado nisso. Então, não tem, assim, o advogado, pode ser que aconteça de uma exceção, de repente, mas o advogado, ele é um colaborador e o procurador é um colaborador de todos ali que envolvidos no processo para chegar a uma decisão mais justa possível, né? Então, assim, é lógico que nessas causas de 2 bilhões, por exemplo, que eu estou aqui terminando de fazer uma petição, é lógico que tem aqueles limites onde há divergência, que é normal do processo, né? O processo, para se chegar a esse processo de execução fiscal, ou uma ação anulatória, uma ação de repetição de um débito, em algum momento houve uma divergência entre o contribuinte e a Fazenda Nacional, mas que eles vão chegar a um denominador comum ali, e se não chegar, a decisão do juiz vai prevalecer ali no caso. Então, assim, hoje a Procuradoria está muito focada em medidas alternativas a essa judicialização, a esse contencioso tão forte de massa que a gente viu no passado, a ponto de congestionar o judiciário. Então, assim, a Procuradoria, ela instituiu diversas normas internas que dão uma liberdade maior para o procurador para poder decidir se ele recorre ou não recorre, se ele contesta ou não contesta. Existe, inclusive, obrigatoriedade de se não contestar determinadas questões ou determinados temas. E deixa eu te fazer uma pergunta. E quando tem, digamos, negócio jurídico processual ou existe algum critério objetivo? Porque deram mais discricionariedade para o procurador. Mas existe algum critério objetivo de como vocês avaliam boa-fé do contribuinte ou não? Ou vocês olham a contabilidade da empresa? Vocês olham o histórico? Como é que isso funciona? Essa questão de histórico da empresa, ela sempre tem um problema interno de discussão, porque as leis dos parcelamentos antigas, elas não tinham essa previsão do tipo, se o contribuinte é um mau pagador, se ele é um contribuinte que se vale de estratégias de planejamento tributário, por exemplo, envolvendo não pagamento de tributo e inclusão em parcelamento para ser excluído e usar a burocracia a seu favor para postergar no tempo o pagamento. Antes, nas leis anteriores, não havia essa posição. Esse contribuinte não merece um benefício fiscal, esse contribuinte não merece um parcelamento. Era sempre aquele critério bem objetivo da lei. A lei permitiu que todos parcelassem seus débitos, então aquele contribuinte que é um mau pagador, que se vale de estratégias desleais, e acaba afetando a concorrência das outras empresas, aquele contribuinte também podia parcelar. Eu me recordo de um caso em que eu atuei, quando eu estava no interior aqui do Rio, e que a empresa era uma empresa devedora, bilionária também, devia muito tributo, em que o dono ele já tinha ido para a televisão, para os jornais, dizer que a estratégia dele era não pagar tributo mesmo. Ele não pagava, ele pagava advogado para postergar, que ele não ia pagar tributo. Então, essa estratégia de não pagamento do tributo como atividade auxiliar da própria atividade econômica da empresa é uma estratégia que vem sendo contestada. Inclusive, as novas... Teve uma decisão do STJ, não teve nesse sentido? Agora, que até prendeu o empresário, acho que foi no início desse ano, não foi? Agora não estou me recordando. Eu lembro de uma notícia de prisão, sim. Se alguém aí está nos assistindo, joga aí. Mas era isso. Era um empresário que se utilizava do absoluto não pagamento do tributo, realmente, né? Não era questão de planejamento. Porque existe, eu sempre falo aqui nas aulas, que existe uma diferença muito grande entre planejamento tributário e
sonegação, não pagamento. Dentro das opções legislativas, a gente tem, em virtude da nossa legislação complexa, né, brasileira tributária, isso faz com que o advogado consiga ter opções, né, e dar opções para o seu cliente dentro da lei. E aí eu chamo de se chegar numa tributação ótima, né, voltada para o empresário. Ó, meu contexto é esse. Bom, se o teu contexto é esse. Achei muito interessante, inclusive, eu vi um post, acho que foi da Fernanda Nogueira, não me lembro, que falava sobre o bombom, sabe o ouro branco, o sonho de valsa? Então, eles mudaram a embalagem e dizendo que era melhor para conservar o chocolate, que antes eles eram de torcer e eles viraram um quadradinho. E Ah, daí ele dizia que em virtude da troca de embalagem, eles deixaram de ser bombom e eles passaram a ser biscoito. E no momento que ele é biscoito, reduz absurdamente a tributação dele. Então, assim, né, é dentro da lei, achei inteligentíssimo, né? Da parte é dentro da lei, isso não é não pagar tributos. Isso é tu adequar um produto a ele se transformar, porque muita coisa, quando se trata de direito tributário, ela fica no meio do caminho, né? Às vezes, esses tempos eu respondi um parecer para um cliente onde o produto dele perfeitamente se enquadrava em 3 NCMs, né? Perfeitamente. Não existia uma característica específica. Daí na TIP, ele, para quem não sabe, é a tabela do IPI, para tu enquadrar os produtos, numa alíquota era 5% e na outra era 20%. Olha uma diferença de 15% de tributo. Então, sim, faz diferença. Se ter um tributarista, faz diferença. E aí, gente, vou até puxar para a contabilidade também. Gente, como é que vocês vão discutir tributos sem saber como se pagam esses tributos? Então, a base da coisa toda é, afinal, o que estão cobrando? Então, nesse caso específico, se paga o IPI com base numa alíquota. Essa alíquota, o advogado tem que escolher enquadrando, porque é impossível existir uma lista taxativa com todos os produtos. A gente tem que enquadrar conforme a proximidade, características e coisas. Mas muitas vezes surgem novos produtos, né? E a legislação ela vem depois, muitas vezes, do que. Daí essas são as discussões que, a meu ver, daí realmente elas são válidas, né? Se o cliente for autuado, então tá, nós vamos fazer uma prova pericial para dizer que é um, que não é outro. Eu tive um caso de desembaraço aqui no Porto que ele enquadrou de um jeito, era o mesmo toner, era toner de tinta de impressora importado da China. E aí a pessoa, o despachante aduaneiro enquadrou de um jeito e o fiscal enquadrou de outro. Isso dá uma diferença de imposto absurda. Daí se vai para a prova pericial. é. Vamos Ô, aqui para as Aline, perguntas. deixa eu fazer uma parte. Esse caso interessante que você falou do bombom, eu tive um caso onde a gente ajuizou uma execução fiscal, e aí quando você fala dessa questão da qualificação dos fatos, né, de como interpretar a tabela TIB, por exemplo, que é uma tabela que tem lá as alíquotas que, dependendo de onde você enquadrar o produto, a tributação vai ser enorme, diferente de uma outra. E eu me lembro de um caso em que a empresa ajuizou uma ação anulatória para você ver a complexidade de se analisar provas, né? E ela estava contestando o enquadramento do produto dela como remédio, que na verdade era um shampoo para cachorro. Não, ela queria enquadrar o shampoo para cachorro como remédio e a Receita Federal enquadrou, qualificou os fatos lá como shampoo, como embelezamento. Então, E da entre tributação remédio, muito maior, bem, exatamente. era uma questão absurda assim, de diferença, né? Se aquele shampoo era shampoo ou se aquilo era um remédio e era para cachorro, era um produto de veterinária, né? De pet shop. Sabe qual foi a diferença ali, depois de perícia, né? Perícia química, perícia em engenharia, envolvia muito dinheiro. A Fazenda acabou saindo vitoriosa. Eu não sei se reformaram isso no tribunal, mas a diferença era só porque naquele shampoo para cachorro tinha um negócio que eu fui pesquisar na época, eu não sabia, na hora de contestar. Eu falei, cara, como é que eu vou contestar isso? Eu não tenho a menor ideia aqui se isso aqui é shampoo ou se é remédio. E aí um dos componentes era aloe vera, né? Você deve saber mais disso que eu, não sei de Sim. quem. É um negócio de, sei lá, tem a ver com pele, né?
Aham. Então, por ter um aloe vera no produto, se caracterizou como embelezamento. Então, às vezes, você vai fazer. A empresa vai fazer um planejamento tributário, de repente ela poderia substituir aquele aloe vera por outra coisa e enquadrar como remédio em vez de ficar no embelezamento. Mas a diferença, assim, era muito alta. Eu não lembro as alíquotas, né? Que a tabela tipo é muito grande, mas era uma diferença de alíquota muito grande. A Elisa ali pergunta, mas por que o bombom paga mais tributo que o biscoito? E aí vem a Aline com a contabilidade aqui. Como é que funciona? Quando se apura o IPI, tu tem que pegar a base de cálculo, que é o valor de venda do produto, e aplicar uma alíquota, fazer um percentual. E esse percentual do IPI, ele varia. Não é, é diferente, o IPI é diferente. O IPI é que nem o ICMS. Ele varia o percentual aplicável de acordo com o produto. E produtos considerados de baixa essencialidade, que é cosméticos, e daí entra o chocolate, eles têm uma alíquota bem alta. Então, quando a gente. Eu acho legal quando a gente fala aqui, porque eu percebo que às vezes o pessoal não sabe, mas o que eu vou trabalhar com tributário? Né? Eu vou entrar com as teses. Gente, as teses que a gente chama, né? Que é uma das atividades. Né? O meu escritório nem entra com tese muito. A gente Nova, não né? é, a gente só entra Inovadora, com as assim. teses bem certeiras, porque dá muita consultoria, dá muita consulta, dá muito parecer, dá muita orientação. É muito, tem E o muita honorário é coisa. alto se perder, né? Oi? O honorário do que a empresa vai pagar vai ser bem alto se perder, né, para a fazenda, né? A maioria, Essas como teses eu também novas, era mais Estado, inovadoras. é muito mandado de segurança, né? Sim, aí tudo bem. Só a questão de estratégia processual, porque, e assim, existe uma diferença, né? Quando a gente entra com ações que tem menos chance de êxito, naturalmente a gente cobra mais para entrar, né? Porque também não dá para trabalhar de graça, né? Em teses com mais. Vai-se mais no êxito e baixa um pouquinho na hora de cobrar, gente. Dica de honorários, de graça aqui. E se o produto. Aqui, ó. Deixa eu ver as perguntas. Tá falando bombom aí. A questão do NCM é complicada porque as regras para definição do NCM, se o produto se adequa a uma NCM BS benéfica, ficamos muito refém da interpretação. Gente, claro, quando chega no julho, que é na Procuradoria, a questão já está judicializada. Mas existe um remédio administrativo que eu uso muito para os meus clientes, ele se chama consulta fiscal. Então, como é que funciona? Se o teu cliente tem medo e coisa, não que o fato de ter uma consulta fiscal respondida vai te garantir que tu nunca vai ser autuado. Mas, a meu ver, ela te resguarda bem mais numa eventual judicialização, porque daí tu mostra para o juiz e até para o próprio procurador. Eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido, Júlio, de haver uma consulta respondida, vocês têm alguma orientação interna nesse sentido? A Receita Federal é que tem muita solução essas soluções de consulta, né? Que o resultado da consulta, às vezes eles colocam aí, publicam essas como se fossem umas súmulas, né? Mas quando As transposites também. Vocês olham é, essas coisas de receita não, ou. a gente olha até pouco tempo, acho que tem umas 2 semanas, eu estava com um caso em que a empresa entrou com mandado de segurança, agora eu não lembro qual era a solução de consulta, que ela entrou com mandado de segurança baseado na solução de consulta da Receita Federal, na COSIT lá. Por quê? Porque ela já estava como certa que seria autuada naquela interpretação que ela considerava equivocada. Tô tentando lembrar qual era o caso. Eu lembro que no curso do processo, né, eu já tinha falado nesse processo no começo do ano, ele voltou para mim. No curso do processo, a Receita Federal mudou a solução de consulta e aí o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito por perda do objeto, dizendo que a empresa já não tinha mais interesse em discutir porque a Receita Federal mudou o entendimento dela porque realmente concordou com o contribuinte administrativamente, aí ela revogou. Então, assim, a solução de consulta da Receita, ela serve como um norte de interpretação. Então, eu acho que o advogado, né, o advogado tributarista,
ele tem que ficar mais atento às soluções de consulta da Receita, porque é como ela interpreta o direito tributário, mas não só isso. Ela tem que ficar mais atenta também aos pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional. Entra lá no site da PGFN e olha os pareceres, olha as orientações, porque a Procuradoria, em determinados casos, né, quando ela edita um parecer, o procurador tem que seguir aquela orientação. Então, a interpretação que a Procuradoria vai dar ao direito, muitas vezes está vinculada a um determinado parecer. Então, o advogado tributarista, ele tem que ficar atento não só mais ao CTN, ao Código Tributário Nacional, que está muito na abstração, porque o concreto você vai descendo da norma para a realidade, e a realidade é como a Receita Federal interpreta, como a Procuradoria interpreta e como o Judiciário interpreta. Então não é só mais uma jurisprudência judicial, mas é uma forma de comportamento, de qualificação de fatos e normas feito pela administração tributária. Eu acho que o advogado tributarista tem que estar atento a isso. Né? Não sei se você concorda comigo nessa história. E se eu fosse advogado tributarista, eu estaria atento. Não, com certeza, né? A gente usa muito, principalmente quando se dá parecer, nota técnica e coisa desse gênero. Porque se tu encontra uma solução COSIT que diga a mesma coisa, tu chega para o teu cliente e diz, olha, estou te orientando nesse sentido, inclusive a Receita Federal já se manifestou. Nos casos que não tem, a gente indica, olha, eu te indico, inclusive, que a gente protocole uma consulta fiscal o mais rápido possível, porque demora às vezes quase um ano para sair a resposta, né? Então, e é claro, a operação tem que ir acontecendo, né? No momento que, mas pelo menos existe essa segurança. Ou então, né, até o advogado que orienta empresas, ele não pode estar distrito somente à leitura de lei, né? Porque é muito amplo a questão da interpretação. Por exemplo, quando tu falou não é nem só de penhora do faturamento. Olha como impacta quanto são as decisões. Porque quando se trata de execução fiscal, o contribuinte tem que ser executado e garantir a penhora pelo meio menos gravoso, né? Para garantir a continuidade da empresa. Então, por exemplo, tem um cliente lá que ele ainda brinca, ele diz, Aline, eu vou botar um quadro teu atrás da gente aqui. Porque num determinado momento eles tiveram dificuldade financeira e entrou o único dinheiro que eles tinham recebido naquele momento, tipo, quando a empresa se reergueu. E nesse momento veio uma penhora online, né? E daí a gente conseguiu reverter e pegar todo o dinheiro de volta para ele com base na penhora do faturamento, atrelada às demonstrações contábeis, né? Porque daí o que a gente fez? A gente mostrou que no histórico dos últimos 5 anos era uma empresa que vinha bem por anos, teve um problema, né? Teve um problema de caixa, às vezes os negócios não dão certo, nem todo empresário é safado. E daí quando ela conseguiu se reerguer e pegar um bom contrato, nesse momento entrou a penhora. E aí acabou com todo o capital de giro. Então tem diversas decisões nesse sentido, principalmente quando se trata de empresas menores. Porque, claro, tu está falando de casos de 2 bilhões, mas isso é isso aqui dos casos no total. E a maioria dos advogados, eles atuam em causas menores. Então, se conseguir provar através dos livros contábeis, mostra para o juiz, ó, vai lá, leva os livros, mostra direitinho, explica como é que foi a evolução do faturamento da empresa, das dívidas, né, o do caixa, das aplicações. Isso tudo tu tira do balanço. E mostrando isso, a gente conseguiu liberar todo o valor bloqueado, oferecendo naturalmente uma penhora de faturamento. Só que naquele momento a empresa recém tinha começado a faturar um pouco mais. Então recebeu aquele valor maior e depois os valores mensalmente recebidos eram pequenos. Então a penhora de 10% sobre o faturamento ficou um valor baixo. E quando surgiu um refis, isso faz muito tempo já, e quando surgiu um refis, a empresa aderiu ao refis e até hoje ela sobrevive bem. Então, quando a gente fala a linha de contabilidade ao vivo, Helena, é verdade, né? Imagina nas 10 horas de curso. É Boa. verdade, né? Então, a ideia
é justamente tipo essas dicas, porque eu até estava falando com o André aqui. Eu disse, amor, para fazer esse curso, eu fui lá e comprar um livro de contabilidade básica, porque já era tão natural para mim falar demonstrando, porque não tem como, né? Tu é advogada, tu é contadora, tu é os dois. Mas esses conhecimentos, eles ajudam muito na hora da execução fiscal. Uma coisa que funciona muito também, que eu acho que até os procuradores às vezes se convencem, que quando tem uma autuação de pessoa física, na notificação de lançamento, sempre tem uma tabelinha mostrando como foi calculado o que eles alteraram na autuação e como se chegou ao novo valor. Às vezes é só provar e pega, faz mais uma tabelinha do lado e bota uma seta. Às vezes o juiz prefere, eu boto uma seta e explico, ó, essa seta é só ali que tu tem que olhar. Então, quando a gente consegue, porque existem, claro, quando se trata de discussão de lei em tese, aí realmente, aí são argumentos jurídicos e só o judiciário vai poder fazer. Às vezes tem problema no cálculo, né? E daí ou na maneira como apropriou uma determinada despesa, a maneira como se creditou. Teve uma discussão muito grande agora no início desse ano, que com a questão dos insumos do PIS e COFINS não cumulativo. Porque o que acontece? Então tá, para tu usar o crédito, tem que estar diretamente relacionado com o processo produtivo. Não é permitido usar crédito de PIS quando se trata da esfera administrativa. Gente, o nome disso é contabilidade gerencial, é a diferença entre custo e despesa. Vai ter um pedacinho, uma aula sobre isso. Mas o que acontece? Quando se entende como é que as empresas fazem o rateio dos centros de custos, é muito fácil de identificar. E daí, no momento que uma atividade que não era essencial, que era meramente administrativa, passa a integrar o centro de custo do processo produtivo, ela passa assim poder ser insumo. E quando se consegue demonstrar isso, a chance de êxito, porque não compete ao juiz saber a contabilidade, como é que funciona o critério de rateio de centro de custo, né? Não tem, não. Mas porque, por exemplo, quando chega uma fábrica e ela recebe uma conta de luz, a Light não manda para ela, ah, essa aqui é a tua conta de luz do Parque Fabril, essa aqui é a tua conta de luz do andar de cima, que é o administrativo, e essa aqui é do... Então, assim, existem critérios contábeis, né, específicos que fazem esse rateio. E isso impacta, sim, diretamente na possibilidade de creditamento de PIS. Então, no momento que determinadas atividades eram administrativas, com a pandemia, elas passam a ser necessárias, imprescindíveis, então, a partir daí, muita coisa pode ser considerada também creditável a título de PIS e COFINS, porque se muda a realidade. Então, quando a gente, né, quando se entra nas discussões tributárias, a gente está falando de empresas num geral, ou então de um cálculo de apuração de imposto de renda da pessoa física, ou de um cálculo. Outra coisa que é muito comum quando se tem, acho que o Júlio não trabalha tanto com isso, mas quando se tem a questão dos inventários, né? Daí vem a apuração do ITCD. 90% dos inventários que eu fiz na minha vida, tu bota CNPJ e manda para a Fazenda Estadual, eles devolvem uma fortuna de imposto, porque eles sempre acham que as empresas valem muito. Né? Claro, porque é uma questão de apuração de tributo, aumenta a base de cálculo, aplica o percentual numa base de cálculo maior, que é o valor presente. Então, assim, nesses casos, 100% deles, 95% deles, a gente apresentou todos os balanços e conseguiu baixar. Quando é que a gente não apresenta os balanços, às vezes as empresas não têm. Então, e aí tu fica à mercê do que o fiscal vai entender que vale a tua empresa no mercado. Então, são várias coisinhas que a gente utiliza, né? E o Júlio até falou assim, ativo igual passivo, mais patrimônio líquido, né? Então, realmente, quando vocês chegam numa empresa para executar, foi muito legal aquele congresso que a gente foi lá da Receita Federal, se lembra? Aquele que foi Lembro. organizado pela Andréa. A Carol foi também, né? E a Carol foi também.
E eu achei muito interessante a visão deles lá, dizendo assim, olha só, a gente tem que mudar porque o grau de recuperabilidade dos créditos executados, se eu não me engano, era 2%, não era? Era alguma coisa assim, era Não, bem verdade. pouco de quanto que, de fato, a Procuradoria conseguia botar de volta nos cofres públicos. E existe a responsabilidade tributária de todos nós, né? Não é a Receita e a Fazenda são más e nós somos coitadinhos, não. Para custear um Estado social fiscal, nós vivemos no Estado social fiscal. O que significa isso? O tributo é visto como preço da liberdade, ou seja, só com a tributação não existe uma tributação suficiente. Desculpa, não existe uma renda própria do governo, seja União, estados ou municípios, passíveis de custear todos os serviços públicos. Então, a nossa segurança, a saúde, não entre nessa discussão de ser precário ou não, mas tem um pouco. E isso aí tudo é custeado com o dinheiro dos impostos. E aí a questão, a Procuradoria cobra, eles têm que recuperar isso, né? E eu achei interessantíssimo. Teve um cara de Minas, se eu não me engano, que ele apresentou em números que eles perceberam que tinha uma coisa errada nas empresas. E daí, eles, em 300 empresas, eles sabiam que estava errado. E daí chamaram mais 200 para não ficar e chamaram todo mundo para ir para uma palestra explicativa. Ele disse que depois da palestra explicativa, teve uma arrecadação absurda e ninguém mais começou a fazer aquilo. Foi tipo um aviso do, ó, você está fazendo errado. Eu sou Receita, eu sei. E daqui a pouco eu vou te multar. Quem sabe tu não ajeita a tua situação antes. Né? Então, eu acho que estou achando muito bacana também. A Dani, esses tempos, estava num projeto da PFN de transação, de auxiliar. Hoje o Marcelo Leal mandou no grupo dele que ele estava dando sobre os parcelamentos, se a gente, como advogado, tinha alguma sugestão para facilitar, né, onde é que a gente tinha dificuldade. Então, essa conversa toda ela é muito, muito bacana, né? A Procuradoria tem feito isso, de ouvir o contribuinte, ouvir os interessados, né, audiências públicas, faz abertura para poder sugestão de normas, sugestão. A Procuradoria, os órgãos, de uma maneira geral, têm feito isso. Esse caso que você comentou, de fazer uma reunião para avisar, isso, a Receita Federal, acho que, salvo engano, um tempo atrás eu olhei no site deles, eles têm esse programa de orientar, né, publicamente como que tem que agir em determinados setores, né, justamente por conta da complexidade. É muita norma, é muita portaria, muita instrução normativa. Às vezes a empresa, se ela não tiver um auxiliar, né, de um advogado, de um contador bem ali estruturado, um auxílio, né, ela vai acabar tomando um prejuízo muito grande, né, que a Procuradoria não vai deixar de cobrar o tributo, como você mesmo falou, a gente Nem vive pode. num Estado social e democrático de direito, os estados modernos hoje, eles não vivem sem tributo. Ou a gente escolhe pagar o tributo, ou, de outra forma, a gente vai ter que voltar a um tempo em que o Estado realizava atividade econômica. Então, o Estado não vai realizar atividade econômica, até porque ele não é um bom empresário. O Estado não é um bom empresário, né, de cuidar de bens de terceiro. Ele não é um bom empresário. Então, a gente tem que Você é deixar o um contribuinte. liberal, Júlio? Não, eu não sou liberal, eu Pode sou perder a consciente, piada, diferente. não. É consciência da realidade, entendeu? O Estado, ele não é um empresário, né? O Estado por que ele não é empresário? Por conta da burocracia. O Estado, para pedir algo, o Estado precisa de burocracia, de autorização. São uma série de cadeias de autorizações, né, que leva tempo mesmo para o Estado tomar uma decisão. O empresário é mais dinâmico, a decisão é ali oral na hora. Olha, preciso comprar ou não comprar, invisto ou não invisto. Toma uma decisão ali porque ele está no âmbito de concorrencial. O Até Estado não porque tem a um âmbito, empresa precisa dessa agilidade, né? até para inovar. Exato, para tomar decisão. Uma das coisas que a gente aprende no início da Contábeis é que é o seguinte, é a diferença entre dados e informações. Então, assim, o que acontece?
não adianta tu ter um monte de número perdido, né? Ele vira uma informação no momento que tu consolida isso num relatório, alguma coisa do gênero. E claro, as empresas têm uma agilidade maior, porque como é que vai contabilizar? Como é que vai botar todos os números de um país inteiro num relatório para amanhã? Isso é impossível, né? E aí isso é imprescindível na atividade empresarial, né? Tu vai dizer assim, não, deixa eu ver o balanço, né? Deixa eu ver o DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. Tive lucro mês passado? Não tive? Cadê? Deixa eu ver minhas despesas. Cadê meu furo? Uma pessoa com um olhar semi-treinado consegue olhar isso e dizer, olha, tá aqui meu furo. Meu Deus, olha quanto eu gastei nisso aqui. Nessa rubrica aqui eu gastei tanto. E daí isso se aplica para todas as empresas, inclusive escritórios de advocacia. Para quem é advogado e não faz a sua própria gestão de análise de custos, tá na hora de começar. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu tô vendo muita gente dizer, tá, mas o que que eu vou cortar? Gente, olha a contabilidade, né? E aí tu vai ver onde é que tá o teu valor maior e com base nisso tu vai conseguir fazer escolhas mais acertadas. Não significa que quem não faça isso erre sempre. Significa que a chance de acerto aumenta muito, né? Então, da mesma maneira, quando quem aplica em bolsa, que o Júlio gosta também da questão da bolsa de valores, Tô então zoando, tô zoando. tem muita gente que é interessada em questões. Então, assim, quando quem vai aplicar em mercado financeiro, por exemplo, a pessoa tem que olhar os balanços publicados das empresas, além de relatórios e coisa do gênero. Por isso que quando a gente defende tanto na atuação do advogado, seja ele como advogado público, advogado privado, ou o gestor da sua própria vida, quando se tem determinados. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu assado, né? Quando se tem determinados conhecimentos básicos, a chance de acerto ela tende a ser maior. Isso implica não só nos conhecimentos contábeis, mas nos conhecimentos no geral, né? Ou o processo da tomada de decisão, quando se estuda ele de uma forma racionalizada, quando se faz a contabilidade, se faz os 2 primeiros anos são junto com a administração de empresas, né? Pelo menos lá na Federal, onde eu estudei. Então, economia, contabilidade e administração de empresas, todo mundo estuda junto nos 2 primeiros anos. Só nos outros 2 que tu vai para as cadeiras específicas. E então, tu estuda o processo de tomada de decisão, o que que tu tem que se amparar, o que que tu tem que pegar, isso é um processo que ele pode ser racionalizado. E daí vai o estudo, né? E o estudo e o conhecimento do ambiente, o conhecimento das ferramentas. E quando a gente estava falando ali de execução, eu posso fazer uma defesa sem saber contabilidade? Posso, mas talvez a minha chance de conseguir liberar o dinheiro, digamos, um dinheiro bloqueado do meu cliente, se eu conseguir trazer para um processo racional, né, entender o que está escrito naquela contabilidade e conseguir traduzir isso numa linguagem jurídica que transforme o juiz em apto a entender aquilo, porque o juiz não vai estudar contabilidade e nem administração de empresas e nem nada, porque ele está soberbado, tendo um monte de coisa para julgar. Então, eu acho que esse tipo de ferramenta, ela é uma ferramenta bacana para se conseguir ter mais êxito nos processos judiciais. A ideia, Júlio, justamente do curso, e tu vai fazer meu curso, do que eu sei, então, assim, Eu vou mesmo, eu vou mesmo, eu vou vai mesmo. depois tu me diz o que tu achou, mas é justamente a ideia, ensina o conceito e diz, eu uso no direito assim, por isso, por isso, por aquilo, né? Aonde eu uso isso? Isso aqui é um ativo, então tá, para que me serve eu saber o que é um ativo na minha atuação como advogada? Eu não limitei a advocacia tributária, logicamente, eu tenho uma tendência a puxar mais para o tributário, né? Mas é desde assim, se eu estou em societário, se eu estou trabalhando com empresarial, coisa do gênero, onde é que eu posso usar isso? Logicamente, é um curso de 10 aulas, ele é um curso que apresenta conceitos. A gente não tem como aprofundar plenamente os conceitos, mas a minha mãe sempre dizia que
a faculdade, quando a gente faz, é tipo uma enciclopédia, que para os mais novos talvez nem saibam o que é uma Eu não enciclopédia. sei mais. Wikipédia, fala Wikipédia. A Wikipedia. E daí, assim, mostrava um índice, ou seja, né, te mostra que as coisas existem. No dia que surgia a necessidade, tu sabendo, eu tenho certeza que isso que eu falei de critério de rateio de custo aqui que isso existe, tem muita gente que não sabe a diferença entre custo e despesa, e como não sabe, discute insumo. Ah, porque tá todo mundo discutindo insumo. Tá, mas onde é que isso impacta? Como é que tu vai provar? Então, quando se tem ferramentas, a retórica, né, para o advogado, né, não adianta a gente só conhecer a lei, né? A gente tem que ter os argumentos, né? Então, a minha mãe tá rindo aqui, é isso mesmo, que ela diz que eu repito eles em lá, tudo que eles dizem. A Heleninha está dizendo que os próprios juízes, que de fato não têm que entender contabilidade, tendem a dar mais crédito ao advogado que traz esse tipo de informação. Porque, assim, quando tu senta para despachar com um juiz, falando a verdade, né, os caras não são bobos, eles estão percebendo que tu está mostrando por A mais B. Existe uma diferença muito expressiva entre a ação meramente protelatória e a ação onde, no mérito, o empresário entende que ele tem razão. Então, o próprio advogado, se for uma defesa meramente protelatória, eu não vou passar vergonha e vou ir lá despachar, né? Então, assim, só que quando tu chega para o juiz mostrando, ó, é por isso, tá vendo? Eu já consegui uma vez liberar um alvará de um cliente de um valor bem expressivo, porque entraram algumas penhoras, de fato, de outros processos que ele tinha. Só que não cobria o valor total do crédito, né? E daí eu peguei, fiz um cálculo, somei, atualizei, botei multa, botei juros, botei tudo de pior que podia acontecer naquelas penhoras. E levei uma tabelinha para o juiz, né? Ó, doutora, a excelência está aqui. Isso aqui é na pior das hipóteses, atualizando tudo isso que tem, ainda sobrava 800 mil reais. Então, assim, e daí ele no dia seguinte ele disse, então tá, isso aqui eu vou deixar bloqueado até o final dos processos. Eu disse, não, tudo bem, mas libera os 800 mil que meu cliente está precisando. E daí no dia seguinte ele liberou. Então, olha como é importante a pessoa conseguir demonstrar no mérito. Hoje, ainda fechei uma tese tributária dizendo, ó, eu preciso que fature pelo menos tanto, que a tua folha seja de pelo menos tanto para valer a pena entrar com essa tese. Daí, então essa sim. Daí eu disse, eu preciso que tu pague pelo menos tanto de ISS para valer a pena entrar com a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. E daí ele disse, eu pago tanto. Eu disse, não, então não vale a pena. Eu não vou entrar para ti, porque é tão pouco que tu vai pegar de volta que não compensa. Então, assim, o advogado, quando consegue, lógico que não é no miúdo, não é no centavo. No centavo depois passa para o setor do escritório, que vai fazer esse cálculo específico. Mas ter o conhecimento tributário para, digamos, fazer uma estimativa de quanto é o retorno de uma tese, de qual opção tributária é melhor, ou pelo menos conhecer as opções para o contribuinte, ou como nós vamos fazer as defesas, né? Então, eu acho que... Porque se o contribuinte tem razão, que nem tu fala desse o exemplo da perda do objeto, né? Quando teve uma solução de consulta da Receita, aí eu acho que aí ninguém se opõe. Então, conhecimentos. Ai, olha a Carol, ai, Carol, maravilhosas as tuas fotos da Carol. Croácia. Gente, sigam a Ana Carolina Fragoso. Ela está, além de ser uma advogada competentíssima, ela Nossa está lá na amiga, né? Croácia fazendo home office. Então, assim, Ernesto e Carol, né? mas, gente, eu acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? A gente procurou debater aqui com vocês um pouco de como é que funciona a execução fiscal. Eu acho importante todo mundo saber como é que funciona né, a fazenda. Trip Office, maravilhosa. Ó, que eu também estou programando, vou querer fazer também uma dessas. Boa, boa. E, né, tem muita gente, um casal de amigos meus que é de Londres, está morando em Porto Alegre. Agora mora anos lá, foi para Porto Alegre fazer home office com a família, pertinho da família. Mas, gente, quem tiver dúvidas... Ai, desculpa. Quem tiver dúvidas,
pode me mandar, pode falar com o Júlio. A gente está com o curso aberto. Eu espero que... Fala do meu link aí, ô Aline. O Júlio, Lá na bio do aqui no meu link, perfil. tem um código de desconto. Ai, gente. Engasgou, né? Era você ia falar do código de desconto que tá na bio do meu Entre no perfil. perfil do Júlio, tem um código que dá 30% de desconto na compra do curso. Tem o link para compra do curso ali no perfil dele, que vocês colocam o código e conseguem 30% de desconto. Tá Então, dado, né? tá dado. Aqui é 30% usando o código do Júlio, né? Firmando nossa parceria aqui, que Parceria aí. somos muito amigos, né? Acho que para quem segue a gente aqui já sabe. O desconto é tão bom que eu até engasguei. Carol tá. Carol Carol... maravilhosa. Bom, gente, eu acho que é isso. Quem tiver qualquer dúvida pode nos mandar. Entre lá no perfil do Júlio e pegue o código dele. Ele que vai dizer o código para vocês. Eu, boca fechada. Então, Júlio César Santiago 1. Né? E nós vamos disponibilizar essa live. Eu vou deixar salva aqui no IGTV. E também vou colocar lá no YouTube, que nem eu tenho feito em todas elas, porque às vezes aqui no IGTV o pessoal acha difícil de encontrar as lives. Então lá no YouTube fica mais organizadinho, um seguido do outro. Vocês assistem onde vocês preferirem. Espero que tenham gostado. Muito, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. A gente fica muito feliz, né, de compartilhar conhecimento com todos vocês. Muito obrigada para todos os nossos amigos aqui, tantos tributaristas maravilhosos, né? A Carol, o Felipe Renault, o Gustavo, a Heleninha. Poxa, tanta gente. A Lívia, que eu vi que apareceu em algum momento também aqui. A Lívia, né? Minhas meninas das marteladas também. Então, Fábio Fraga, gente, muito, muito obrigada. Né? Nós estamos à disposição. E, Júlio, muito, muito obrigada por ter aceitado fazer essa live aqui comigo. É sempre um enorme prazer te receber. Eu que agradeço, Aline. Obrigado aí todo mundo. Obrigado ao seu público e até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.